Olá, boa tarde. A edição especial do Link Espírito Santo está começando e esses são os nossos destaques. Aumento da taxa de transmissão da Covid-19 na Grande Vitória preocupa especialistas. Espírito Santo é o segundo estado do país em números de casos de chikungunya. O governo do estado anuncia a volta de toda a frota do sistema Transcol. Ferramenta vai ajudar usuários do transporte público a monitorar a lotação dos ônibus. E hoje é dia de tirar as dúvidas sobre saúde e bem-estar no quadro Diz aí, Doutor, e viajar para a Croácia com o paraquedista Marcos Morandi. O Link Espírito Santo especial de fim de semana está no ar. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Eu sou Rodrigo Schroeder e você está na Record News. A taxa de transmissão do novo coronavírus voltou a subir aqui na Grande Vitória, acendendo o alerta dos especialistas que acompanham de perto os números da pandemia. No mês de setembro, o Espírito Santo registrou 387 mortes causadas pelo novo coronavírus. O número é 36,9% menor em relação ao mês de agosto, quando 614 pessoas perderam a vida para a Covid-19, de acordo com os dados da Secretaria de Saúde. Mesmo com a ampliação da testagem para qualquer pessoa que apresente sintomas gripais, o número de novos casos de coronavírus também teve queda de agosto para setembro. No mês anterior, 28.023 pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus, contra 20.227 em setembro. Mas apesar da redução no número de casos e de mortes no mês de setembro, aqui no Espírito Santo, pela primeira vez desde julho, a taxa de transmissão do novo coronavírus voltou a ficar acima de 1. Isso significa que a descida da curva epidemiológica aqui no estado está mais lenta e pode demorar a chegar próximo de zero. Isso também significa que o número de mortes pode aumentar nos próximos meses. É o que explica o professor do curso de Matemática da Universidade Federal do Espírito Santo e integrante do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos. Isso vai impactar na curva de óbitos provavelmente 12 a 14 dias depois, 2 semanas depois. Então a gente está vendo aqui na curva de óbitos que a alteração da tendência começa a ocorrer aqui, ó. E aí a gente precisa monitorar para ver se isso vai se confirmar um platô aqui também na curva de óbitos. O professor diz que se a taxa de transmissão permanecer alta, a atenção deve ser redobrada. A gente chegou a essa taxa de contágio na Grande Vitória a 0,37. Então, a gente já vem aumentando o contágio há algumas semanas, né? A taxa de contágio, diminuindo a velocidade de descida. Agora, pela primeira vez, depois que nós ficamos abaixo de 1, estamos acima de 1 na taxa de contágio. É preciso monitorar, porque a taxa de contágio acima de 1, por menor que seja, mas se permanecer por algumas semanas, assim, 4, 5 semanas, isso vai representar uma nova subida. A epidemiologista e professora da UFES, que também é integrante do núcleo que auxilia o governo do estado, diz que o crescimento do contágio também preocupa. Nós estávamos observando, inclusive os outros países da Europa, que começam o que a gente chama de segunda onda. Nós estávamos acreditando que não teríamos aqui essa segunda onda. Ainda a gente está acreditando que esse não vai ser o cenário, mas esse aumento começa a preocupar. E quando a gente olha para Amazonas, principalmente, né, onde começou a pandemia, estava um pouco mais adiantado que a gente, teve o comportamento de diminuição, chegaram a ter menos de 1, 2 casos de óbito por dia. Então estavam assim bem próximos do controle e agora a situação mudou totalmente. Então a gente já estava observando esse comportamento no Amazonas, achando estranho, mas ainda sem entender. E agora a gente começa aqui com uma situação bem semelhante. A pesquisadora reforça ainda que, mesmo em risco baixo, a população não deve abandonar os cuidados para evitar a contaminação. Há uma diferença do risco populacional, que o mapa de risco tem a intenção de mostrar, que é uma relação mais do território, do que está acontecendo ali nos municípios, e tem o risco individual. O risco de cada pessoa em relação aos seus fatores de risco, que não tem nada a ver com o mapa de risco. Tá? Então, assim, é preciso que cada um agora passe a avaliar
esse risco individual, esses fatores de risco. Então, assim, idade, convivência com pessoas que estão em grupo de risco, o fato de você ter hipertensão, diabetes, obesidade, tudo isso te coloca, tem um fator de risco maior. Então, isso tudo tem que ser avaliado. O governo do estado enviou à Assembleia Legislativa o projeto da Lei Orçamentária Anual. Segundo as previsões, o orçamento global do Espírito Santo em 2021 deve ser de cerca de 18 bilhões de reais, 4,95% a menos que este ano. As prioridades de investimento são a reforma e ampliação de hospitais, escolas e rodovias. A educação vai receber a maior fatia. O governo apresentou nesta semana a nova ferramenta do aplicativo Ônibus GV. Os passageiros vão acompanhar em tempo real como está a lotação dos ônibus. Também foi anunciada a volta de toda a frota do Transcol para segunda-feira. A nova funcionalidade dentro do aplicativo Ônibus GV foi apresentada em uma reunião no Palácio Anchieta. A tecnologia vai permitir ao usuário do sistema Transcol consultar em tempo real a lotação dos ônibus. Câmeras fotográficas vão ser instaladas nos veículos e vão fazer esse monitoramento. As pessoas vão poder escolher o tempo que o ônibus vai passar na sua viagem, se o ônibus está cheio ou está vazio. Isso é do ponto de vista das pessoas que estão utilizando o Transcol. Então ele pode ver, agora vai passar daqui a 5 minutos no ônibus cheio, mas daqui a 8 minutos vai passar um ônibus que ele está no amarelo, ele está vazio. Então eu vou esperar 3 minutos, eu estou em casa, vou esperar ele chegar, quando ele passar, ele vai estar verde e eu vou poder embarcar nesse ônibus, que muitas vezes a gente sabe que tem uma viagem cheia, num determinado ponto lotou, mas o de trás está próximo e ele acaba vindo até vazio. Além de ajudar o usuário, a ferramenta também vai permitir à Ceturb planejar melhor os horários dos ônibus para as linhas que têm maior demanda. É um planejamento que vai para a Ceturb, então a Ceturb vai identificar qual horário, quais as linhas, quais os trechos que estão, entre que pontos houveram essas lotações, aonde eles permaneceram mais tempo, quais viagens tiveram lotações dos ônibus, que é o trajeto vermelho, e ela vai poder dimensionar melhor essa linha, ela vai poder atingir aquele ponto específico e não você, por exemplo, botar um ônibus que rode 10 km numa linha completa, sendo que 5 km ele roda verde, como a gente diz, batendo lata, ele está vazio, e 5 km ele está com o ônibus cheio, ele está embarcando. Então a gente começa uma viagem mais curta, mas uma viagem mais eficiente, pegando aquele passageiro que não quer andar naquele ônibus, que não deve, também não quer e neste momento não deve andar naquele ônibus lotado. Ainda de acordo com o secretário de Mobilidade, na primeira etapa do projeto, as câmeras serão instaladas em 25 ônibus. Até o final do ano, serão 600. Para este ano, a gente encerra o ano com 600. São mais 900 até junho do ano que vem. Então, toda a frota do Transcol vai ter a nova função em bus. Então, é importante, a gente precisa de toda a frota, porque a população precisa ter informação da frota toda. Assim como ela tem o horário dos ônibus, é importante ela ter a lotação, e a própria Ceturb ter a informação 100% da frota também é importante para ela poder dimensionar melhor o sistema. Durante a apresentação da nova ferramenta, o secretário de Mobilidade anunciou que toda a frota da Grande Vitória volta a circular na próxima segunda-feira. A frota volta sem os cobradores, a gente ainda tem um mês sem cobrador, vai depender também muito do governo federal de prorrogação, o que vai acontecer daqui para frente. Por enquanto, continua 100% da frota utilizando o cartão GV. A frota retorna, como disse o governador, 100% na segunda-feira. A Ceturb, o Rafael já está fazendo todo o planejamento para isso. São 1.430 ônibus na segunda-feira, incluindo 126 com ar-condicionado. E o ar-condicionado já tem um protocolo específico, junto com a Secretaria de Saúde, renovação de ar, limpeza de filtro, para além, claro, das outras orientações implantadas nos terminais, que com certeza o ar-condicionado vai ajudar nesse momento. A gente tem um crescimento de demanda, claro, ainda bem abaixo do normal, mas a gente precisa fazer esse aumento em função da volta às aulas. Os médicos estão preocupados com o aumento dos problemas cardíacos durante a pandemia de Covid-19. Além dos fatores que a gente já conhece, o estresse, alterações na alimentação e sono interferem diretamente na saúde do coração. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, as doenças cardiovasculares são as principais causas de morte no mundo, atingindo quase 18 milhões de pessoas a cada ano. De acordo com este médico cardiologista, as causas dos males do coração
já são bem conhecidas. O sedentarismo, o nível de estresse, a obesidade, o tipo de alimentação, o sal, o cigarro e doenças como comorbidades e prevalências altas, como diabetes, a hipertensão arterial e a dislipidemia. Então, são fatores cruciais que vão atingir o coração e causar o que a gente chama das doenças cardiovasculares. A pandemia de Covid-19 acentuou diversos problemas e transformou a rotina de muita gente. Com isso, não há coração que aguente. Paciente que não tinha pico hipertensivo, ele passa a ter elevação da pressão arterial. O tipo de alimentação nessa quarentena mudou, né? As pessoas tornaram-se sedentárias, elas aumentam a quantidade de ingestão de alimentos saturados, chocolates, etc., né? Há um aumento de ganho de peso, aumento das taxas de colesterol e de triglicerídeo. Pacientes que apresentam insônia, pacientes que apresentam quadros depressivos, os quadros de transtorno de ansiedade, e tudo isso acarreta num órgão chamado um órgão-choque, que seria o coração. Outro problema cardíaco que tem aumentado durante a pandemia é a síndrome do coração partido. As causas ainda são incertas, mas as consequências já são bem conhecidas. Nós sabemos que ela é desencadeada por um nível de estresse muito elevado, né, como se fosse uma carga de estresse muito elevada. Ela é muito comum em mulheres na faixa menopausária, né, quer dizer, a fase que entrou no climatério, acima de 55 anos, e que normalmente elas relatam ter um nível de estresse muito alto. E ela apresenta um quadro como se fosse espasmo da coronária, quer dizer, a artéria do coração ela se contrai de uma forma intensa, provocando então a diminuição do fluxo que vai nutrir o músculo, e, consequentemente, ela apresenta dor anginosa, que é exatamente a dor como se fosse a dor do infarto. E aí, por incrível que pareça, esses pacientes apresentam um quadro de dor precordial, quer dizer, dor típica do infarto, alterações do eletrocardiograma, alterações das enzimas cardíacas, e ele é tratado, sim, como se o paciente tivesse um infarto agudo do miocárdio. O diagnóstico é feito a nível hospitalar através do cateterismo. O médico também alerta para a necessidade de cuidados para quem já passou, para quem já venceu a Covid-19. O vírus ele pode causar inflamação no músculo e ocasionar a diminuição da força contrátil do coração. Quer dizer, o coração ele começa a ter uma dificuldade da força de contração. Por outro fato também, o Covid-19, como vocês já ouviram falar sobre o efeito trombótico do Covid-19. Ele pode causar uma trombose pulmonar, mas também ele pode causar infarto agudo do miocárdio, pelo mesmo mecanismo que ele causa a trombose pulmonar. Quer dizer, gera a formação de um coágulo dentro do vaso do coração, que é as coronárias, ocasionando então o entupimento do vaso, que é um infarto agudo do miocárdio. Se a gente já sabe o que pode afetar o nosso coração, não custa reforçar os cuidados que a gente deve ter. O melhor amigo do coração é o seu cardiologista. Então, vá ao seu cardiologista de uma forma periódica, faça o seu check-up. Aquele paciente que tem uma história familiar importante para doença cardiovascular, história de pai, mãe que tiveram infarto, AVC, deve procurar, às vezes, de uma forma mais precoce, para que tenha o controle dos seus exames laboratoriais, como questão da dislipidemia, o colesterol, a glicose, a pressão arterial, lembrando que a pressão arterial é o principal fator de risco da doença cardiovascular. A seguir aqui no link, Espírito Santo é o segundo estado do país com maior número de casos de chikungunya. E ainda, no quadro Diz aí, doutor, o médico Michel Malverde tira dúvidas sobre saúde e bem-estar. O link volta em instantes. Link Espírito Santo de volta. 3 pessoas morreram neste ano aqui no Espírito Santo por causa da chikungunya. O estado é o segundo no país em número de casos da doença. Assim como a dengue, a chikungunya também é transmitida pelo Aedes aegypti. A melhor forma de prevenção é o combate ao mosquito.
A Raquel é professora de música há mais de 20 anos. Em março, ela começou a sentir alguns sintomas que a afastaram do trabalho. Eu tive uma febre muito alta uma noite e depois muitas dores no corpo. Sentia muitas dores nas juntas, dores no joelho, dores nos pés, dores nas mãos, dores nos braços. Assim, a impressão que me deu é que eu tinha tomado uma surra, literalmente, assim, muito, muito forte, porque meu corpo ficou todo quebrado. O diagnóstico de chikungunya veio logo em seguida. E as dores mais fortes demoraram cerca de 3 meses para desaparecerem. Eu procurei um especialista, um especialista de mão, e aí ele pediu para fazer um exame, uma eletromiografia. Aí a gente descobriu que eu já tinha esse problema do túnel do carpo, só que com a chikungunya ele foi evidenciado, mas assim de uma forma muito grande. Então assim, aquilo que eu não conseguia pegar, aí não consigo pegar mesmo, entendeu? Então, a dificuldade. Agora, o que mais me preocupava realmente era em relação à minha profissão, né? Porque eu sou pianista, e aí, imagina, um pianista que não pode mexer com as mãos. É uma coisa muito complicada. Então, assim, foi me dando um estado de angústia muito grande, fiquei muito deprimida em relação a isso. Assim como a Raquel, outros 15.188 capixabas já foram diagnosticados com a chikungunya. O número só não é mais alto do que o registrado no estado da Bahia, onde os casos já passam de 33 mil. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, esse aumento acontece porque grande parte da população ainda não teve contato com o vírus. A gente já tinha um vírus circulando aqui no estado em anos anteriores, mas a gente tem toda uma população suscetível ao vírus da chikungunya, além da questão climática, A gente tem aí altas temperaturas, tivemos chuva, o que favorece a questão do vetor. Então, se a gente tem mosquito e temos uma população podendo adoecer, sem imunidade ainda para o vírus da chikungunya, a gente tem aí a condição ideal aí para a gente ter um elevado número de casos. Ainda de acordo com o chefe do Núcleo Especial de Vigilância Ambiental da SESA, o número de casos de chikungunya é quase 7 vezes maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, enquanto os números da dengue, neste ano, são menores. É o movimento inverso, A queda, esse ano a gente tem 40% de redução dos casos de dengue no estado do Espírito Santo. São os mesmos sorotipos que já vinham circulando pelo menos nos 2 últimos anos, o sorotipo 1 e o sorotipo 2. Então, como eu falei, essa população ela entrou em contato com esse sorotipo e ela ficou mais, digamos assim, imunizada com relação a esses sorotipos. Dores e febres súbitas são os sintomas mais frequentes da doença, que apesar de ter tratamento, pode levar à morte. A chikungunya ela tem essa característica de dores articulares intensas, inchaço, e isso pode durar durante semanas, meses ou até anos, afastando as pessoas das suas atividades laborais, dos seus trabalhos, o que cria, além de um problema de saúde, também um problema econômico para o país, para o estado, para todos nós, Então, assim, e também mata, Hoje, esse ano, nós temos já 3 óbitos confirmados por chikungunya, então, assim, não é uma febrezinha, não é uma doença que não pode levar a complicações maiores. Então temos que ter os mesmos cuidados que temos para a dengue, o mesmo manejo, se hidratar bastante, qualquer sinais de agravamento da doença, dor abdominal, febre, náusea, procurar a unidade de saúde mais próxima. A Raquel segue com o tratamento e tudo o que ela mais quer é poder voltar com as aulas e o trabalho que ela ama tanto. Primeiro que é a minha profissão, segundo é uma das coisas que eu mais gosto na vida, de estudar, de estar tocando, E eu sou professora, eu gosto de ensinar também, então eu preciso das minhas mãos. Então, assim, uma expectativa muito grande para que volte ao normal. Agora nós vamos à nossa redação em Colatina com Altemar Collen, que tem mais informações para a gente. Boa tarde, Altemar. Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo, setor de eventos. Esse é o nosso assunto de hoje, um dos mais afetados por conta da pandemia do coronavírus. Esse setor está retornando aos poucos com as atividades. Aqui em Colatina, nós vamos conhecer a história de pessoas que torcem para que essas atividades sejam logo totalmente retomadas. Acompanhe os detalhes nessa reportagem.
Marjorie é sócia proprietária do Cinegama, o único cinema de Colatina, cujas atividades estão paradas desde março por conta da pandemia. Ela reclama que todo esse tempo tem gerado prejuízos. Muito grande, porque a gente precisou dar baixa, né, na carteira de todos os funcionários e mais, temos aluguel para pagar, energia, água, então tem que manter a empresa sem renda nenhuma, sem entrar nada, né? A empresária explica que está ansiosa para que o governo libere os cinemas em todo o território capixaba e afirma que o Cinegama está preparado e vai seguir à risca as normas estabelecidas pela OMS. Vamos dar o espaçamento das cadeiras, o álcool gel, as máscaras, vão dar um intervalo maior durante as sessões para a gente poder, né, detetizar tudo, esterilizar. Esperamos que dê tudo certo, seguindo os protocolos. Marjorie diz ainda que a questão do cinema não depende apenas do governo capixaba, mas também das produções americanas, uma vez que elas também foram interrompidas por conta da pandemia. Está complicado o cinema pelo fato dos filmes, porque nos Estados Unidos o Covid teve uma enorme, né, abrangência. Então a gente está aguardando voltar também as produções dos filmes. Então por isso que a gente tem que ver, se for muita coisa nesse decreto do Casa Grande, a gente não vai ter como nem reabrir, porque se ele exigir muita coisa, a gente não tem lançamento de filme no momento. Então a gente vai trabalhar com os filmes que a gente já tem. E toda essa paralisação de eventos tem gerado prejuízos para empresários e colaboradores, tendo em vista a grande quantidade de meses sem funcionar. E a expectativa, a partir de agora, é que tudo seja retomado de forma gradativa. Gisele é uma referência no ramo da decoração aqui em Colatina. Ela conta que desde quando a pandemia chegou e o isolamento foi imposto, teve que demitir ao invés de contratar. Nós reduzimos o nosso movimento a 20%, né? Então você observa aí 80% é muito, né? Eu realmente precisei demitir, né? E assim a ideia era contratar, fazer contratações esse ano, que a demanda estava muito grande, né? E não houve. Realmente teve uma defasagem imensa. A decoradora conta que a retomada está acontecendo de forma gradativa e revela que está ansiosa para que tudo volte logo ao normal. No momento nós só estamos conseguindo fazer eventos de pequeno porte, assim, coisa muito pequena mesmo, intimista, e realmente foi muito afetado demais, né? E a gente está aí aguardando ansiosamente para se liberar do urgente para a gente voltar a trabalhar. Além do que os setores todos voltaram, né? E nós até agora estamos aí aguardando as providências. E para todos os empresários do setor de eventos, Gisele afirma que agora não é hora de desanimar. Eu espero que todos os colegas voltem fortes, mais fortes, depois de tudo que a gente está passando, né? Então, eu acredito que a gente já passou por isso tudo, a gente não esperava, não imaginava. Então, essa revitalização, para todo mundo voltar com muita força, muita garra, muita determinação, porque muitos eventos acontecerão, sem dúvida. Ela afirma que nesta próxima terça-feira, vários empresários do setor de eventos farão uma manifestação em frente à Câmara Municipal da cidade. Amanhã, às 14 horas, nós estaremos reunidos na Câmara Municipal de Colatina. Tá? Eu aproveito o gancho aí para convidar os clientes também, que tem muito cliente aí, muita noiva, todos estão querendo realmente que os eventos voltem, né? E convidar vocês também, além de toda a turma, né? Todos os envolvidos, as pessoas que trabalham com o meio de eventos, que somos muitos, uma quantidade imensa, a estar juntos amanhã às 14 horas na Câmara Municipal. É claro, a gente fica aí na torcida e espera que tudo volte logo ao normal, o mais rápido possível, sendo, é claro, também respeitadas as medidas de segurança impostas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Lembrando que na última quarta-feira, inclusive, vários empresários e pessoas que trabalham com eventos e dependem dessa renda para viver, realizaram um manifesto aqui em Colatina. Dezenas de carros passaram por várias ruas da cidade tentando chamar a atenção das autoridades para que revejam essa situação. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos ao estúdio em Vitória. Com você, Rodrigo. Agora a gente vai até Linhares com Cláudio Alves, que tem mais informações para a gente da região. Boa tarde, Cláudio. Olá, Rodrigo. Boa tarde para você. Boa tarde a todos, que nos acompanham nesse link especial de final de semana. Produtores rurais de Linhares têm apostado na fruticultura como forma de diversificação da lavoura e têm encontrado novas fontes de renda. Diversificar a atividade agrícola no município e gerar renda para produtores rurais. Este é o objetivo do Programa Municipal de Fruticultura.
As culturas foram distribuídas de acordo com as condições climáticas e solo favorável dos locais. O programa foi criado em 2019 e 5 polos foram implantados. Um deles é este aqui, localizado no distrito do Farias, o sítio Dois Irmãos, onde foi plantado o cajá-manganão. Para a produtora rural Adriane Conceição, a criação do programa valoriza os frutos e os produtores do município. Rapaz, a gente fica meio que igualzinho criança quando ganha um presente, a gente fica meio que parecido uma criança, toda boba, né? Porque, poxa, houve um critério de seleção, então fazer parte de uma seleção e você conseguir obter o êxito do seu objetivo de adquirir as mudas, meio que diz assim, a gente fica igualzinho feliz, igualzinho pinto no lixo. O objetivo daqui para frente é focar na produção de outras culturas. Planos futuros meus, eu pretendo fazer a minha colheita aqui, entendeu? E vender, porque a gente, no caso, a gente sabe que tem venda da fruta, né? Mas eu acho que a princípio o meu aqui vai indo para a polpa, né? Porque eu falo assim, eu pretendo o que eu tirar do cajá e investindo mais na roça, entendeu? Porque eu pretendo pegar e aumentar o critério de frutas, diversificar mais a lavoura. Eu já tenho atualmente uns 100 pés de graviola plantado, não está em fase de produção ainda, mas já tem plantado. E eu pretendo aumentar mais essa parte de fruticultura aqui no terreno. Outra parte muito importante em todo esse processo é a ligação entre os produtores e o comércio varejista. Eles mesmos são responsáveis pela venda, mas a secretaria ajuda fazendo esta ponte. Um supermercado localizado aqui em Linhares é um dos compradores. Além de ter a certeza de estar recebendo um produto de qualidade, eles também ajudam a mover a economia local. Nós temos produtos como o café, né, bem tradicionais, a pimenta, também o cacau, que a gente quer trazer novas frutíferas que possam dar os resultados econômicos e sociais que a fruticultura possibilita. A importância é fortalecer a agricultura familiar e dar valor àquele produto que ele tanto suou para plantar, para colher. A qualidade também pode ser atestada pelo consumidor final, que tem à sua disposição todas as informações do produto. Esse QR Code ele tem que conter, né, a procedência, quem produziu, quem às vezes embalou esse produto. Por quê? Aí ele vai saber de onde foi, o que foi, podendo até marcar uma visita, né, a esse produtor para ver no campo como que é. É isso aí, este foi o nosso destaque aqui de Linhares. Eu retorno à bancada do Link aí em Vitória com você, Rodrigo. E hoje é dia de tirar dúvidas sobre saúde e bem-estar com o médico Michel Malverde. É com você, doutor Michel. Olá, eu sou o doutor Michel Malverde. Estou aqui para responder as perguntas dos telespectadores no quadro Diz aí, doutor. Vamos lá? E aí, doutor? Ouvi dizer que insulina emagrece, é verdade? Priscila, não é verdade. Pelo contrário, a insulina, dependendo da situação, ela vai te fazer engordar, tá? Mas é uma coisa para deixar muito claro aqui o seguinte: a insulina, ela é um hormônio produzido pelo nosso órgão chamado pâncreas e é um hormônio que ele é anabolizante, ou seja, dependendo do momento do dia que a gente conseguir elevar a insulina, a gente vai conseguir formar com mais facilidade massa muscular. Agora entenda, se o nível de insulina estiver muito alto grande parte do dia, isso vai sinalizar para que você aumente o percentual de gordura do seu corpo, ok? Diz aí, doutor, o que eu posso fazer para diminuir o inchaço e a retenção líquida? Jéssica, algumas coisas devem ser observadas, tá? Primeiro, como está a sua ingesta de água. Segundo, como está sendo o seu sono, se o sono está sendo de qualidade, ok? Uma coisa muito importante para melhorar essa questão da retenção de líquidos é como está também a sua alimentação. Você deve obrigatoriamente diminuir os alimentos que são inflamatórios, tá? Que são os alimentos como massas, como pães, bolos, açúcares em geral, ok? Coisa muito importante, reduzir, se você puder até parar, o consumo de bebida alcoólica também, tá? E claro, isso são coisas simples que você pode adotar no seu dia a dia, mas
Se você conseguir e tiver a oportunidade de ter uma avaliação médica, será muito importante, porque aí a gente também pode avaliar como é que estão seus níveis de vitaminas, minerais, hormônios e, se for necessário, claro, a gente vai mexer em cada ponto desse para conseguir otimizar e melhorar a sua retenção de líquidos. Respondendo à pergunta do telespectador enviada por e-mail, diz aí doutor@redesim.com. A Tatiana de Vila Velha. Doutor, tenho pressão baixa, posso treinar em jejum? Primeira coisa que a gente tem que deixar claro, Tatiana, é o seguinte: provavelmente você deve ter a pressão chamada ótima, tá? O que quer dizer com isso, né? Se for de 120 por 80 para baixo, ou seja, 12 por 8 para baixo, o que é isso? 11 por 7, 10 por 6. Normalmente isso aí é chamado de pressão ótima, tá? É uma pressão que é muito boa. Então, se for esse o seu caso, não tem problema nenhum você treinar em jejum, tá? Agora, uma outra coisa, talvez a sua dúvida seja que quando vai treinar em jejum você se sinta fraca, sinta algum desconforto, tá? Então aí o que deve ser avaliado, que pode estar acontecendo alguns, vamos dizer assim, quadros de hipoglicemia, de repente durante o treino, e por isso você sinta esse mal-estar, tá? Então aí você precisa ser avaliada por um médico, a gente solicitar exames e aí poder adequar o que é melhor para você, tá? Em relação à dieta, exercício e se vai ser possível ou não você treinar em jejum. Ok? Se você tiver dúvidas, nos envie aqui no e-mail dizaidoutor@redesim.com ou no WhatsApp nesse número que aparece aqui embaixo. Para participar do quadro com o Dr. Michel Malverde, basta enviar sua dúvida para o telefone 027 999 27 6943 e enviar e-mail para dizaidoutor@redesim.com. O quadro Diz aí, Doutor volta no próximo final de semana. O Link Espírito Santo vai para um rápido intervalo e na volta tem mais notícias para vocês. Link de volta e agora a gente viaja com o paraquedista Marcos Morandi para mais uma aventura pela Europa. O destino de hoje, a Croácia e as belezas da região de Zadar. Olá pessoal, o tema de hoje é a minha experiência visitando e saltando na Croácia. A Croácia representa um arquipélago de mais de 1000 ilhas, um país localizado na Europa Oriental, com uma larga costa no Mar Adriático. Lá estive a primeira vez numa viagem de cruzeiro, fiquei encantado com a beleza natural do lugar e decidi que retornaria para realizar uma aventura de paraquedismo. Retornando à Alemanha, embarquei de avião para Zadar, que foi o local que eu escolhi. Paraíso natural, lindíssima, que possui grandes atrativos naturais, um verdadeiro paraíso. Com uma população inferior a 80 mil habitantes, um ritmo de vida tranquilo e sereno. Existem peculiaridades nesta aventura que tornaram ela muito especial para mim. Um povo bastante acolhedor, um local onde praticamente não existe estresse. Inclusive, lá chegando, a primeira coisa que me chamou a atenção, que bastava eu atravessar uma pequena rua para a locadora de carros que eu havia reservado o meu veículo. Fui muito bem recebido, de uma forma amigável, hospitaleira pelo seu proprietário e toda a sua equipe. Estive acomodado num dos imóveis que a família possui, em frente ao mar. Muito simpático local. A característica marcante é que nós embarcamos via o aeroporto local, que tem um padrão internacional, apesar de ser pequeno, e somos lançados a 35 quilômetros aproximadamente deste aeroporto, certamente em razão do espaço aéreo. E esse local de pouso tem uma característica especial, é uma área de preservação ambiental restrita. Eles possuem uma licença especial, cumprimos um protocolo respeitando assim as regras. É um lugar lindo, fascinante, inclusive uma das suas marcas é ter o
um pôr do sol listado como um dos mais lindos do nosso planeta. É isso aí, pessoal. Segue o vídeo. Mais uma aventura começa aqui. Valeu! Zadar, aqui que a gente embarca e somos lançados próximo à praia, em Hitna. Sensacional, lindo, lindo, lindo. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Maravilhoso.
for the job, man. Awesome. Thank you, bro. Pessoal, obrigado pela audiência. Lembrando que este episódio, assim como todos os demais, estão disponíveis através do portal da Rede Sim, via canal do YouTube da Record News Espírito Santo e através de um dos meus canais, o Paraquedismo.tv no YouTube, onde tenho, numa ordem cronológica, todos os episódios compilados. É isso aí. Valeu, até a próxima! Agora nós vamos a Cachoeiro de Itapemirim com Samuel de Fraga, que tem mais notícias da cidade pra gente. Boa tarde, Samuel. Oi, Rodrigo, boa tarde para você e para todos que assistem o Link Espírito Santo. Olha, é isso mesmo, Salário Massa. Esse foi o nome, Rodrigo, da promoção que deu um salário mínimo para os ouvintes que participaram da promoção a nível nacional. E adivinha só, a sexta ganhadora é daqui de Cachoeiro. A ganhadora da promoção Salário Mínimo da Massa FM veio até a sede da Rede Sim feliz da vida, depois de saber que vai receber um salário mínimo. E olha que ela ainda disse que é conhecida por ser azarada e nunca ganhar nada. Eu sou muito azarada. Eu me inscrevi 4 vezes e, por sorte, sim, chutei. Falei, se eu ganhar, bem, se eu não ganhar, não custa tentar, né? Eu nem acreditei. E ela disse que foi uma tortura, pois no dia do resultado do sorteio, ela não teve como ouvir a rádio. O meu fone na hora estragou, eu fiquei estressada, o meu celular descarregou, eu falei, vou deixar pra lá. Eles até falaram que tava na caixa postal. Aí a menina foi e me mandou mensagem no WhatsApp. Foram várias tentativas, sempre caixa postal. Eu falei assim, e eu não saía daqui da rádio sem antes conseguir falar com ela. Era uma sexta-feira, eram mais de 6h30. Aí eu falei assim, não, vou tentar pelo WhatsApp, porque eu preciso passar essa notícia pra ela hoje, né? Aí foi no WhatsApp que ela me mandou um áudio aqui no WhatsApp, gente, chorando, desesperada que ela tinha ganhado a promoção. E eu fiquei muito feliz, parecia até que o prêmio era meu, de tão feliz que eu fiquei por ela. Eu comecei a gritar, chorar, os vizinhos perguntaram se acontecendo alguma coisa. Eu falei, não, que eu ganhei o sorteio na rádio. A Caroline foi a sexta ganhadora da promoção Salário Massa e ela se inscreveu somente 4 vezes numa promoção a nível nacional. Foram mais de 11 mil participantes com 6 ganhadores e a Caroline foi a sexta ganhadora daqui de Cachoeiro de Itapemirim. Desempregada, a dona de casa já tem destino certo para o dinheiro que vai receber. Como eu estou desempregada já há 2 anos, eu vou pagar todas as minhas contas atrasadas. Pagar tudo. Há 2 meses no ar em Cachoeiro, a Rádio Massa FM veio com uma proposta musical diferenciada, além de ser a rádio que mais dá prêmios em sua programação. A proposta da Massa é trazer o que é de novo, o que é lançamento e também os grandes clássicos da música sertaneja que há muito não se ouvia em rádio. A gente tem essa proposta de reavivar a música sertaneja e tantos outros sucessos. Tem o sucesso Massa de Novela, que a gente também coloca aquelas grandes trilhas de novela, né? É só elogios. Graças a Deus, a Massa FM de Cachoeiro tem atingido níveis assim surpreendentes em termos de audiência e em termos de participação também, né? Isso é gratificante pra gente que faz esse trabalho diário aqui. A Caroline foi recebida com toda a pompa e ainda teve microfone aberto durante a programação. Eu todas as noites orava pelas madrugadas, pedindo ele uma solução para eu poder quitar as minhas dívidas, porque são bastante dívida que eu tenho. E graças a Deus esse dinheiro veio uma boa hora para mim, poder pagar e ficar um pouco aliviado, dormir tranquila, né? É muito gratificante, porque a dificuldade é pública e notória e a gente dando um salário mínimo para um ouvinte que tanto precisava, né? Você viu aí o depoimento da Caroline, veio numa boa hora para ela, é muito gratificante. E a gente quer dizer para os nossos ouvintes que participe, não desista. Participe 1, 2, 10, quantas vezes quiserem participar, porque uma hora bate na sua conta. Uma hora você vai ser contemplado aqui na Massa FM, que tem a proposta de levar presente a toda hora. Toda hora tem presente na Massa FM. Gente, realmente essa rádio é massa. Uhul!
Coisa boa, hein? Bom, e para ouvir a Rádio Massa FM Cachoeira é só sintonizar 90.9. Rodrigo, uma excelente tarde para você e eu volto amanhã com mais informações aqui da região sul. Uma boa tarde para você e até lá. E agora você fica por dentro da programação do fim de semana para você curtir em casa. É hora da nossa agenda cultural. Oi, eu sou Verônica Torres, Delegacia de Homicídios. Deve ter botado alguma coisa no BBB. É um hábito seu sair com homens que você conhece na internet. Na Netflix estreia Bom Dia, Verônica. Após presenciar um suicídio, uma escrivã da Delegacia de Homicídios precisa lutar contra os traumas de seu passado e acaba tomando uma arriscada decisão: usar toda a sua habilidade investigativa para ajudar duas mulheres desconhecidas. Ai, meu Deus. Eu tô me sentindo a Nicole Kidman em Moulin Rouge. Já em Emily, em Paris, uma jovem consegue o trabalho dos sonhos na capital francesa. Agora ela precisa administrar a carreira, os amigos e o amor na Cidade Luz. Beleza, tem paixão. São tantas possibilidades, né? Enfim, meu filho conseguiu te trazer aqui. Deve ser por uma razão muito importante, não é, Sofia? E em O Fascínio, durante uma viagem ao sul da Itália para conhecer a mãe do noivo, uma mulher luta contra forças misteriosas que ameaçam sua filha. Em São Mateus, a gente fala com a repórter Nariane Lopes, que tem mais informações da região. Boa tarde, Nariane. É isso mesmo. A construção, que tem quartos, banheiro e cozinha, chama tanto a atenção que já ganhou fama não só na cidade, mas em outras partes do mundo. O telhado fica na parte de baixo, encostado no gramado. A chaminé e até a caixa d'água também se apoiam no chão para dar sustentação à construção. As janelas e as portas foram colocadas no alto da casa, também na posição invertida. E como a porta é apenas um enfeite, sem serventia, a entrada da casa fica na parte de trás. O autor da ideia é o pedreiro aposentado Valdivino Miguel da Silva, que após uma orientação médica precisava fazer alguma atividade. E olha só qual foi a ideia dele. Eu fui no médico, quando cheguei lá, o médico falou: você está com pressão alta, rapaz, você tem que tomar remédio de pressão e caminhar. Aí quando eu cheguei em casa, a mulher me falou: e aí, como é que foi? Eu falei: bom, baixinho, a casa caiu pro nosso lado. Ela falou: por quê? Eu falei: o médico falou que tem que tomar remédio de pressão e caminhar. Ela falou: ah, é fácil, vamos caminhar. Eu falei: ah, não vou ficar andando igual maluco aí não. Eu falei: vamos fazer uma casa aqui do lado, que a gente tá movimentando, exercitando o corpo, não precisa de caminhar. Aí na hora de fazer, eu lembrei que eu falei com ela: a casa caiu pro nosso lado. Falei: bom, já que a casa caiu pro nosso lado, então eu vou fazer uma casa de cabeça para baixo. Aí virei. Ela fica na Avenida Belo Horizonte. O local virou ponto turístico em Guriri e já virou notícia em sites internacionais. Assim como a área externa, lá dentro tudo fica de cabeça para baixo, inclusive os móveis. Nos quartos, as camas, o tapete, os brinquedos e até o carrinho de bebê estão no teto. O pedreiro até pensou em morar na casa, mas não foi possível. Eu fiz a casa para mim morar nela, mas eu falei, quando abriu mesmo, o pessoal passava, porque tinha uma lona na frente, né? E não sabia o que estava fazendo. Aí, quando abriu, começou a chegar gente, eu falei: ah, com 2 semanas, eles enjoam com isso. A minha filha falou: pai, vai ficar difícil, porque o pessoal vão ali no almar, de madrugada, vão sair, vão passar ali e vão gritar: aê, morcego, tá dormindo na casa de cabeça para baixo, hein?
Boa tarde a você que está nos acompanhando na edição especial do final de semana. Segunda-feira eu retorno com mais notícias aqui de São Mateus e da região. Até lá! O Link Espírito Santo de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. E você já sabe, para ficar muito bem informado a qualquer hora, é só acessar simnoticias.com.br. Uma ótima tarde para você. Record News, informação para você crescer.